Olá, Elisjortanos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conteúdo. E aquele que é Elisjortano raiz já conhece os nossos recadinhos iniciais, né? Quem ainda não está nos acompanhando aqui pela primeira vez, meu nome é Lara Matos. Trouxe para vocês durante a missão 100 dias conteúdos de direito penal e de legislação extravagante. Então já se inscreva aqui no canal, você que tem aí a missão de conseguir sua farda. Vem com a gente aprender novos conteúdos aqui, a gente está passando conteúdos aqui para vocês até que vocês consigam a tão missão da farda, né? Como eu gosto de brincar, da fardinha, da fardona e da fardaça da vida de vocês. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para acompanhar os nossos conteúdos e também nos siga no Instagram, @LJAulasOnline. Lá a gente tem bastante conteúdo, assim como aqui no canal também. Então fique ligado, ative o sininho aí, compartilha esse vídeo com quem você sabe que fez a prova da PM no final de semana, porque agora a gente vai fazer a correção da nossa prova em relação à legislação extravagante, beleza? E lembrando que na descrição desse vídeo vão ter os links do grupo do WhatsApp e do grupo do Telegram para soldado PMMG, além do curso preparatório para você que aí achou que não teve uma nota satisfatória nesse concurso. A gente já tem o preparatório para a PM lá. E tem aí o linkzinho no nosso vídeo para que você acompanhe tanto o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, que tem mais de 6.000 Elisjortanos, todos engajados na missão, rumo à fardinha, a fardona e a fardaça de vocês, né? Além do curso preparatório Soldado PMMG, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a aprovação conosco. E quem foi aluno, né, aluno nosso de legislação extravagante, eu tenho certeza que conseguiu gabaritar a prova, porque a gente esgotou esses conteúdos aí, tanto durante a missão 100 dias, quanto quem foi aluno do PMMG 1.0, beleza? Então saiba que nosso índice de aprovação e de acertos é altíssimo, vocês escolheram, estão aqui no vídeo certo. Então vamos acompanhar, já vai deixando o like aí pra gente começar a acompanhar a resolução da prova na parte de legislação extravagante. Olha, se tem duas questões que eu apostei em relação a extravagante, em relação às 4 matérias que caíram, foi Lei de Drogas e Estatuto do Desarmamento, né? Porque tiveram alterações legislativas. A gente tem um presidente que fez aí alterações legislativas no que tange ao desarmamento ou armamento da população. Então, eu apostei sim que Estatuto do Desarmamento e Lei de Drogas caíram. Eu também apostei que Maria da Penha fosse cair, que não foi o caso, mas em relação a Lei de Drogas e ao Estatuto do Desarmamento, bateu aí certinho com questões que a gente trouxe aqui à aula. Então bora começar aqui a resolução e entender o que foi que a gente trouxe para vocês. A primeira questão de extravagante foi a questão 33 lá da nossa prova, né? Que ela vai dizer o seguinte: todas as assertivas abaixo contém descrição de crimes previstos na Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. Analise e responda o que se pede. Vamos lá. Primeira assertiva vai falar sobre posse irregular. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Diz que o posse irregular de arma de fogo de uso permitido é possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou então em seu local de trabalho, ainda que não seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Será se é isso mesmo que configura o porte irregular de arma de fogo de uso permitido? E aí, a segunda assertiva vai falar que o porte, prestem atenção, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é portar, deter,
adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui para a assertiva 3 vai trazer o conceito de disparo de arma de fogo, que diz que disparar a arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, beleza? Vou grifar aqui bonitinho. Omissão de cautela, esse crime aqui é interessante, né? Porque esse crime a gente tratou bastante, tanto no MRV quanto nas nossas aulas. Quem assistiu às nossas aulas lá na Missão 100 Dias, eu tenho certeza que gabaritou. E aí, a omissão de cautela, a gente trouxe também esses conceitos. Vamos olhar aqui o que a lei diz. Omissão de cautela é deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que o menor de 21 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob a sua posse ou que seja de sua propriedade, né? É o único tipo penal culposo aí do nosso Estatuto do Desarmamento é esse crime de omissão de cautela. Então, quem era Jordano viu sobre essa lei na MRV, viu sobre essa lei na nossa aula regular do Missão 100 Dias, e eu tenho certeza que gabaritou. Vamos analisar quais dessas assertivas estão corretas de acordo com o nosso texto da lei, beleza? Para a primeira assertiva aqui, a gente vai precisar do artigo 12, que vai falar que possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento da empresa. Opa! Tá aí o erro da nossa assertiva, né? Porque lá na primeira assertiva falava que ainda que essa pessoa não fosse o titular da empresa, incorreria nesse crime quando bate aí, ó, vai de encontro com a nossa legislação. Então estaria incorreta essa primeira assertiva porque está em desconformidade com o artigo 12, beleza? Para a segunda assertiva, a gente vai precisar do artigo 14, que vai falar que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é crime punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então aqui a gente já vê que a assertiva 2 está em conformidade com a nossa legislação, né? É porte ilegal de arma de fogo de uso permitido nos termos do artigo 14 do nosso Estatuto do Desarmamento, beleza? Estaria aí, então, em conformidade com a nossa legislação. Passando aqui, vamos analisar a nossa terceira assertiva, que estará lá no artigo 15, que vai dizer que o disparo de arma de fogo, o crime de disparo de arma de fogo, que é punível, né, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, ocorre quando dispara a arma de fogo ou aciona munição em lugar habitado, ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha finalidade a prática de outro crime. Então, se você está disparando essa arma de fogo para tentar matar alguém, em caso de um homicídio, seria prática de outro crime.
né? Então não seria aí o crime de disparo de arma de fogo. Mas nesse caso, apenas o disparo de arma de fogo em via pública ou então local habitado em suas adjacências seria aí, né, o crime de disparo de arma de fogo tipificado lá no artigo 15 do nosso Estatuto de Desarmamento, beleza? Então também a assertiva 3 está em conformidade com a nossa legislação, estando aqui correta, né, a assertiva 3. E por que a assertiva 4 está incorreta? Já vou dar o spoiler de que ela está incorreta, e o nosso gabarito seria, então, apenas a 2 e 3, a assertiva C. Por que o 4 está incorreta? Quem é Jordano Raiz, que assistiu às nossas aulas Missão 100 Dias, sabe porque o crime de omissão de cautela é para menor de 18 anos e não menor de 21 anos, né? Vamos analisar aqui, ó, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade, pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, o que estaria errado aí nessa quarta e última assertiva seria a idade, né, do sujeito. Porque ao invés de 21 anos, a nossa lei lá no artigo 13 diz que é 18 anos, beleza? Então, o nosso gabarito dessa primeira questão ficou a alternativa C, apenas a 2 e a 3 como corretas. Passando aqui para a nossa próxima questão, a segunda questão da prova de legislação extravagante, sendo a 34ª questão da prova. Em relação à Lei 11.343 de 2006, quem viu nossas aulas sabe que essa também foi minha aposta de ter caído na prova, né? Ministrei conteúdo sobre CISNAD também, então falei que era provável cair justamente pelas circunstâncias atuais. E aí, em relação a essa lei que institui o CISNAD, que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, vai definir os crimes e dar outras providências. Então é para a gente marcar a alternativa correta, considerando a Lei 11.343 de 2006, beleza? A assertiva A vai falar que é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou de força maior, né, de droga, era quando, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, beleza? A assertiva B vai dizer o seguinte: comete crime punível, né, de pena de reclusão e multa, aquele agente que para seu consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, beleza? A assertiva D vai dizer que para determinar se essa droga ela destinava-se ao consumo pessoal, se aquela droga que foi apreendida destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atende apenas à natureza dessa droga e à quantidade dessa substância apreendida, não sendo relevante o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta do agente e os antecedentes dele. E a letra D vai dizer que na prática do crime de tráfico de drogas, lá no 33 caput, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente integrante de que organização criminosa seja primário
e de bons antecedentes. Então, LJ Hortano raiz, LJ Hortano engajado na missão da fardaça, da fardona e da fardinha, sabe que a gente ministrou todos esses conteúdos e sabe que era possível ter acertado essa assertiva. Então, vamos partir lá para a legislação, olhar os artigos necessários e ver qual a assertiva correta, qual seria o nosso gabarito e se essa questão seria ou não passível de anulação, beleza? Ó, a assertiva A vai precisar do artigo 45, que vai dizer que é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou de força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido, então qualquer infração penal praticada, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a gente vê que a letra A está em total conformidade com a nossa legislação e seria aí o nosso gabarito, beleza? A gente vê que tem isenção de pena porque a pessoa estava sob o efeito de droga em caso fortuito ou de força maior ou em razão da sua dependência, beleza? Então, em qualquer crime que seja, ela não tinha ali as condições de entender que aquele caráter da ação era ilícito, né? Ela não tinha como entender a ilicitude de sua conduta e por isso será isento de pena, assertiva A, em total conformidade com o artigo 45, nosso gabarito. Vamos entender as demais assertivas e por que elas estão incorretas, né? Beleza? Para a segunda assertiva, para B, a gente vai precisar do artigo 28, que vai falar que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E essa pessoa vai ser submetida a quais penas? Penas de advertência sobre os efeitos das drogas, penas de prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E aí a gente vai precisar um pouquinho do conceito extensivo lá do parágrafo 1º, que vai dizer que as mesmas medidas submete quem para o consumo pessoal semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Ora, vamos analisar então por que a assertiva B estaria incorreta. Ó. A gente analisando aqui, a gente vê que fala comete crime punível com reclusão e multa. Quando nessa possibilidade a gente tem as penas substitutivas, né, as medidas substitutivas lá do artigo 28, que são penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, beleza? Então não seria aí essa pena de reclusão e multa, e sim as penas substitutivas previstas lá no artigo 28, beleza? Por isso que estaria incorreta e também não caberia recurso em relação a essa assertiva. No que tange a assertiva C, a gente vai precisar lá do artigo 28, mas do parágrafo 2º, né, que vai falar que para determinar-se se essa droga que estava com a pessoa, ela se destinava a consumo pessoal, o juiz vai atender à natureza, a quantidade da substância, o local, as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e os antecedentes do agente, né? No caso da assertiva, falava que o juiz só ia analisar a natureza e a quantidade, ia desprezar todas essas circunstâncias. Então, o juiz, quando ele recebe pessoas que se adequam a esse tipo penal, ele vai analisar todo o contexto social para identificar se essa droga era para fins de tráfico, né, ilícito de entorpecentes, ou se essa droga era realmente para consumo pessoal da pessoa. Porque se for tráfico, tá lá no 33. Se for para consumo pessoal,
tem o benefício das medidas despenalizadoras lá do artigo 28. Então, aí a assertiva C estaria em desconformidade com o parágrafo 2º do 28, por isso que estaria incorreta. Voltando aqui para a assertiva D, vai dizer sobre o crime previsto no artigo 33, que é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente ou sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? E o parágrafo 4º vai dizer que nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3 se a pessoa era primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tá aí uma assertiva que poderia levar o concurseiro a erro, né? Porque lembra que lá no parágrafo 4º do 33 tem a figura de organização criminosa e que realmente a redução da pena de 1/6 a 2/3 estava correta. Porém, no caso, a pessoa não poderia ser integrante de organização criminosa. Por isso que a assertiva D está incorreta. Olha lá, voltando aqui. Na prática do crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1 a 2/3, até aqui estava correto, desde que o agente integrante de organização criminosa seja primário e de bons antecedentes, quando a nossa legislação fala aqui que ele não pode se dedicar às atividades criminosas e nem integrar a organização criminosa, por isso estaria incorreta a assertiva D. E o nosso gabarito ficou lá na letra A, né? Ficou corretíssimo na letra A. Eu não vejo em margem para discussão ou recurso em relação a essa questão, beleza? Mas se você tiver qualquer dúvida, se você achar, pode mandar lá no Instagram, @prof.laramatos, que a gente vai discutir e responder. E se for alguma dúvida pertinente, eu posso até vir a gravar um vídeo e deixar lá no feed para vocês, beleza? Para a 35ª questão, a gente vai dizer o seguinte, usou os conceitos do ECA, né? Lei 8.069 de 90. Também tivemos aula dessa legislação no Missão 100 Dias, dentro da plataforma do PMMG 1.0, e ela também estava toda, né, nos simulados do PMMG 1.0. Também trouxemos vários dos conceitos necessários para responder essa questão na nossa MRV. Mais uma vez aí a LJ tá acertando, né, gabaritando junto com vocês. Então vamos lá. Vamos marcar aqui V para verdadeira e F se for falsa, considerando apenas o ECA, beleza? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantido na Constituição e nas leis, sendo dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer constrangimento, tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, beleza? Isso aqui, galera, quem assistiu a nossa aula de ECA, com certeza gabaritou. Isso aí eu cansei de falar, artigo 3º, né? Artigo 3º do ECA, e aí eu sempre disse que mesmo que você não lembrasse o núcleo do artigo, que você lembrasse da primazia do atendimento, que você lembrasse da preferência, que você lembrasse que a pessoa, o infante ou adolescente, são sujeitos de direitos, são pessoas que estão em desenvolvimento para a sociedade, então você já conseguiria, só com esses conceitos que a gente trouxe, identificar que essa primeira assertiva, ela é uma assertiva verdadeira, ela está em conformidade com a legislação, beleza? E a gente vai ver certinho o texto do artigo 3º e vamos ver que ela está ipsis literis, né, igual consonância com o artigo 3º.
A segunda assertiva vai dizer que os crimes definidos no ECA são de ação pública condicionada à representação do ofendido ou de seus representantes legais, gente. Será? Se o ECA tem toda essa proteção à criança e adolescente, que essa ação penal pública, ela vai ser condicionada à representação dos pais? Será? Se não fica meio estranho, né? Porque se tem toda essa proteção aos direitos desse ser em desenvolvimento, do infante, né? Do adolescente, da criança e adolescente, por que seria, então, de ação penal pública condicionada? É onde dá um nozinho na cabeça do aluno, né? Porque pensa que a pessoa não tem capacidade, não é maior de 18 anos, o pai e a mãe têm que representar em juízo. Mas será mesmo que a ação é pública condicionada? Então, bora lá para a terceira assertiva. Considera-se crime previsto no ECA privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, mesmo em estado de flagrante de ato infracional, ou existindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. E aí, será que está correta essa assertiva? Mesmo ele estando lá em flagrante de ato infracional, não pode proceder à apreensão desse adolescente? E a última assertiva vai dizer que constitui infração administrativa prevista no ECA o ato de hospedar criança e adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere. Então vamos lá para a nossa legislação para entender quais dessas assertivas estão corretas e incorretas e por quê, né? Para a gente marcar aqui o nosso gabarito. Para a assertiva 1, a gente precisa do artigo 3º, que está igual consonância, que criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades, facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né? A gente vê aqui essa proteção extensiva ao infante em condições de liberdade e dignidade. A gente vê que a assertiva A é verdadeira, né? É a primeira assertiva. Ah, não, assertiva 1 é verdadeira, verdadeira. A assertiva 2 vai pegar lá o artigo 227, que vai dizer que os crimes dessa lei são de ação penal pública incondicionada, né? A natureza da ação, ela continua sendo uma ação pública, mas ela é uma ação incondicionada. Não é obrigatório que o pai vá lá fazer a representação do seu filho. Até porque em muitas situações, o pai é o responsável legal, né? É o próprio sujeito que comete os crimes e infrações contra o adolescente. Infrações que eu falo, infrações penais, tá? Em desfavor daquela criança e adolescente. Muitas das vezes a criança e adolescente pode ser vítima de seus pais ou de seus representantes. Por isso que o ECA tem crimes de ação penal pública incondicionada. Basta-se ter conhecimento, basta-se chegar ou em estado de flagrância para que se instaure o procedimento de ação penal pública incondicionada. A representação não é o requisito obrigatório da ação penal nos crimes previstos no ECA, beleza? Passando para a terceira assertiva, a gente vai analisar o artigo 230, que vai dizer que privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente é um crime previsto com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, o ato de privar a criança e adolescente que está em flagrância de ato infracional pode ser feita. Quando? Na flagrância do ato infracional ou então por ordem escrita do juiz, né, da autoridade judiciária competente. A assertiva seria falsa porque aqui a gente vai ver que vai falar que
crime previsto no ECA é privar a criança e adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão mesmo em estado de flagrante de ato infracional ou existindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, né, galera? Aí a gente vê que tá em desconformidade. Por quê? Desculpa. Por que a gente vê que tá em desconformidade? Porque o próprio artigo aqui, ele vai dizer que pode privar a criança desde que esteja em flagrante de ato infracional ou existindo ordem escrita. Se não houver esses requisitos, é que é crime punível com detenção de 6 meses até 2 anos, beleza? E para a assertiva 4, a gente vai precisar do artigo 250, que vai dizer que hospedar criança ou adolescente desacompanhado de seus pais ou responsável ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária. Então, se hospedar essa criança ou adolescente em hotel, pensão, motel ou congênere é uma infração sujeita a multa, beleza? Então, estaria também a assertiva 4 correta. Como que ficou o nosso gabarito? A assertiva 1, correta nos termos do artigo 3º. Assertiva 2, ficou falsa porque estava em desconformidade com o artigo 227. A assertiva 3 estava falsa porque ela estava em desconformidade com o artigo 230, e a assertiva 4 estava correta porque estava em consonância com o artigo 250, beleza? Nosso gabarito, então, ficou letra D. Não vejo aí uma questão passível de anulação, porque estava bem na literalidade da lei mesmo. O que se cobrava de interpretação era muito pouco e nada assim fora do que pede-se no nosso edital. Então, passando aqui para a última questão, a questão 36, né, que vai trazer sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, vai dizer que nas assertivas abaixo, marque V para verdadeira e F para falsa. Bom, quem deu essa aula aqui foi um outro professor, quem ministrou essa aula com vocês foi um outro professor, né? Mas ele esgotou esses conceitos, a gente assistiu a aula e vimos que 100% dessa questão estava no Missão 100 Dias, estava no PMMG 1.0 e estava sim nos simulados Tudo ou Nada, dava para você gabaritar 100% dessa questão. Então eu tenho certeza que o L. Jortano Raiz, que estava aqui conosco na missão, 100% dessa questão conseguiu acertar, ainda que não tenha sido eu que ministrei esse conteúdo para vocês, beleza? Então vamos analisar aqui as assertivas, ó. Para a primeira assertiva vai dizer, conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, natureza, gradação e circunstâncias da transgressão serão aplicáveis às seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda 8 horas, suspensão de até 10 dias, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda de posto, patente ou graduação do militar da reserva. Pausa aqui. Em relação ao Código de Ética e Disciplina Militar, a gente sabe os artigos ali que possuem uma maior incidência. E eu me lembro, na correção do simulado 3 ou 4, salvo engano, do simulado geral que vocês fizeram, tinha uma assertiva exatamente idêntica a essa. Então, além de estarem no simulado Tudo ou Nada, tinha a assertiva exatamente idêntica a essa nos simulados gerais de vocês. Então, na correção do simulado, eu me lembro de ter vindo aqui ao vivo e explicar para vocês o que caiu no simulado, inclusive trazendo os artigos necessários para responder essa assertiva. Então, a L. Jortano, que se dedicou, eu tenho certeza que conseguiu, mas se nesse momento você não conseguiu, você vê que a gente está aí, ó, no caminho certinho. Continue aqui conosco, porque eu tenho certeza que o nosso conteúdo é aquele conteúdo que aprova, é aquele conteúdo necessário para que você passe, né, de forma muito objetiva. Então, passando aqui a nossa assertiva,
a gente vai ver a segunda questão, que vai dizer que o Código de Ética e Disciplina aplica-se aos militares da ativa, aos militares da reserva remunerada, aos coronéis e juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual. Você também, Eli Jordano Raiz, viu que essa assertiva também já esteve nos nossos simulados, também já esteve nas nossas aulas, já resolvi questões com vocês no simulado geral a respeito desse conteúdo, beleza? Então vamos passar aqui para a terceira assertiva, que vai dizer que a transgressão disciplinar será grave, média ou leve, conforme classificação atribuída nos artigos 13, 14 ou 15, podendo ser atenuada ou agravada consoante a pontuação recebida da autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes agravantes. Opa, mais conteúdo aí que a gente trouxe pra você. Gente, eu fiquei boba quando eu vi essa prova. Pra quem ainda não sabe, eu fiz essa prova. Eu fui lá fazer porque eu queria saber o nível das questões. E quando eu olhei, eu falei, gente, eu pus isso aqui no simulado. A gente corrigiu essa questão aqui no nosso simulado. Agora só não estou me lembrando se foi o 3 ou se foi o 4. Mas a prova de Código de Ética e Disciplina estava todinha nos simulados de vocês. Então, assim, vocês tinham um conteúdo necessário para passar. Eu tenho certeza que quem se dedicou e era o seu momento, passou. Passou, quem estava aqui com a gente, quem estava dedicando, passou. E aí a última questão, aqui para a quarta e última assertiva, né? Vai falar sobre as causas de justificação previstas no Código de Ética e Disciplina, que vão dizer que constitui as causas de justificação previstas no SEDME, motivo de força maior ou caso fortuito, ter cometido a transgressão para evitar mal maior, dano a serviço à ordem pública, estar classificado no conceito A ou ter prestado serviços relevantes. E aí a gente vai analisar para ver qual seria o nosso gabarito. Para a assertiva 1, a gente vai precisar lá do artigo 24, que vai falar que conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão serão aplicáveis a pena de advertência, repreensão, prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal que não exceda 8 horas, suspensão até 10 dias, reforma disciplinar compulsória, demissão, perda do posto patente ou graduação do militar da reserva. Então a gente vê que essa primeira assertiva, ela é verdadeira e ela está em conformidade com o artigo 24. A segunda assertiva, a gente vai precisar do artigo 2º, que vai dizer que esse código aplica-se aos militares da ativa, aos da reserva remunerada nos casos expressamente mencionados nesse código, mas não estão sujeitos os coronéis e juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, porque esses estarão regidos por legislação específica. Então, você vê aí que misturou uma parte correta com uma parte incorreta da assertiva justamente para enganar, né, quem estava ali meio disperso, porque na verdade não se aplica a esses coronéis e juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual. Quando a assertiva fala sim que aplica-se, então seria essa assertiva uma assertiva falsa, né, galera? Passando aqui para a terceira assertiva. Para a assertiva 3, a gente vai ter aqui no artigo 15 primeiro os conceitos das transgressões de natureza leve, né? E lá no artigo 17 vai dizer que no julgamento da transgressão serão apuradas as causas que justifiquem as circunstâncias que atenuem ou agravem a pena, né? A penalidade. E aí, lá no artigo 4º, a gente vai lá na assertiva 4, né? A gente vai precisar do artigo 19, que diz que são causas de justificação o motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado, evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública, ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, em estado de necessidade, em legítima defesa de outrem, em obediência à ordem a superior desde que manifestamente legal, no estrito cumprimento do dever legal e sob coação irresistível, né? Então a gente vê que o nosso gabarito ficou na assertiva C, ficou aqui na assertiva C, sendo V para a primeira
F para a falsa, V para a terceira e F para a quarta e última assertiva, beleza? Então ficou assim o nosso gabarito final. E aí, muito obrigada a todos vocês por mais um dia de conteúdo, por mais uma aulinha. Seria esses os nossos conceitos. A gente vê que a LJ aí mais uma vez gabaritou junto com vocês, acertando todo o conteúdo da prova, tudo aquilo que foi necessário para vocês gabaritarem, a gente trouxe. Então, muito obrigada e até a próxima. E quem ainda não é nosso aluno, conheça aí o nosso trabalho. A gente tem vários vídeos no YouTube e acompanhe a gente ativando as notificações. Até a próxima aula.